Vamos resolver agora essa questão do Instituto Militar de Engenharia deste ano de 2024, segunda fase. Terceira questão. Ele dá uma imagem aqui, como você pode perceber, e o enunciado diz: fios infinitos no plano XY são paralelos ao eixo Y. Ele está se referindo a esses fios aqui, ó. Fios infinitos, está se referindo a cada um desses fios aqui. Fio 1 e fio 2, fio N, com N fios aqui, todos eles paralelos ao eixo, Y. Ok. E conduzem correntes elétricas nos sentidos desenhados na figura, de tal forma que o módulo do campo magnético na superfície de uma chapa metálica de carga total nula seja aproximadamente Px igual a C menos Kx, onde C e K são constantes. Então, cada fio desse aqui vai produzir um campo magnético, ok? Aqui nessa chapa metálica. O campo depende de X, é dependente de X dessa forma aqui, com essa expressão aqui. A chapa movimenta-se com velocidade constante. A chapa se movimenta com velocidade constante na direção Y, mantendo-se no plano XY e induzindo, assim, o deslocamento de elétrons livres na chapa, até que os campos elétricos estacionários ao longo do eixo X sejam criados para que o equilíbrio eletrostático seja alcançado. Dados. Largura da chapa é igual a L. C é maior que K vezes L. Velocidade da chapa é V no sentido positivo de Y. Isso quer dizer que aqui a figura já mostra a velocidade dessa chapa cinza aqui. Distância dos fios ao eixo Y, D1, D2, Dn, corrente nos fios I1, I2 e N. Então, aqui no fio 1 eu tenho corrente I1, no fio I2 eu tenho corrente I2, e aqui pode ter N fios, com N correntes em cada um. Então, esse N pode ser 3 fios, pode ser 4 fios, pode ser 5. E a distância de cada um até o eixo Y é aqui do fio 1 até o eixo Y é D1. Do fio 2 até o eixo Y é D2. E do fio N até o eixo Y é Dn. Posições dos fios. Sempre à esquerda do eixo, ou seja, à esquerda do eixo Y. À esquerda do eixo Y vão estar posicionados os fios. Permeabilidade magnética do meio, μ0. Diante do exposto e justificando todas as respostas, determine letra A. Para que lado da chapa, direito ou esquerdo, haverá maior deslocamento de elétrons? Bom, para a gente fazer essa análise, vamos recorrer aqui ao desenho. Só dar uma limpada aqui. Beleza, vamos dar uma olhada aqui no desenho. Bom, galera, de acordo com o desenho, cada uma desses fios, em cada um deles está passando uma corrente. Então, no fio 1, vou chamar esse fio aqui de 1, está passando a corrente I1. E ela vai produzir um campo magnético ao seu redor. Esse campo magnético, o sentido e a direção dele, eu determino pela regra da mão direita. Meu polegar vai apontar no sentido da corrente elétrica e os 4 dedos vão abraçar o fio. Então, se eu fizer isso no fio 1, eu vou observar que se eu abraçar, o meu polegar vai estar apontando para cima, e se eu abraçar o fio, o campo elétrico o campo magnético produzido por essa corrente elétrica estará entrando para o lado direito. Então, para o lado direito, ele estará entrando. Ele é de entrada. Se eu for olhar o fio 2, também eu vou apontar o meu polegar para cima
No fio 2, eu aponto meu polegar para cima e vou abraçar o fio. E vou perceber que também do lado direito, o campo ele é de entrada. E se eu for fazer para os N fios aqui, que estão à esquerda de Y e à direita dos demais, nós vamos perceber que ele também, no meu fio N, ele também vai produzir campos de entrada. Então vejam que todos os fios eles vão produzir campos de entrada aqui nessa região onde a barra está se movimentando. Bom, a barra ela tem velocidade para cima e o campo é de entrada. Para eu determinar o sentido em que os elétrons nessa barra, existem elétrons livres nessa barra que eles podem se movimentar. Para eu determinar o sentido que eles vão se mover para a direita ou para a esquerda, eu uso a regra da mão direita. Os 4 dedos vão apontar no sentido do campo magnético. Como o campo magnético está entrando no plano da sua tela, então você vai apontar os 4 dedos no plano da sua tela. O polegar vai apontar no sentido da velocidade. E os elétrons eles vão se mover de acordo com o sentido das costas da sua mão. Então, as costas da sua mão vão indicar o sentido dos elétrons. E os elétrons vão se mover para a direita. Se os elétrons vão se mover para a direita, isso quer dizer que o lado esquerdo vai ficar positivo. Então, dessa forma, nós determinamos e mostramos que na letra A, eles se movimentarão para a direita. Os elétrons se movimentarão para a direita. Então, haverá um acúmulo de elétrons aqui do lado direito da barra. Letra B. A expressão do módulo do campo elétrico, induzido na chapa no equilíbrio eletrostático em função de x. Então, a letra B aqui ficará da seguinte forma. Veja, esses elétrons eles vão se mover até que a força magnética surgida aí se equilibre a força elétrica. Veja, a força elétrica aqui ela vai do sentido positivo para o sentido negativo. Esse aqui é o campo elétrico. O campo elétrico ele vai no sentido positivo para o sentido negativo. Se eu tomar aqui no meio um certo elétron, um elétron qualquer, eu vou dizer que sobre ele está atuando duas forças. Se o campo elétrico está para a direita, a gente deve lembrar que a força elétrica está no sentido contrário. Força elétrica no sentido contrário, porque força e campo, se a carga é negativa, eles têm sentidos contrários. Já a força magnética, ela estará para a direita. Força magnética estará para a direita. Então, a força elétrica para a esquerda, a força magnética para a direita. A força magnética estará para a direita justamente porque eu usei a regra da mão direita. Os quatro dedos apontam para dentro do plano da tela, porque o campo magnético está entrando, velocidade para cima, e a força magnética estará saindo das costas da mão, porque essa carga aí é negativa. São os elétrons que estão se movendo. Vejam, eles vão se mover até que a força elétrica seja igualada à força magnética. Então, eles vão se mover até que a força elétrica seja igual à força magnética. Portanto, a força elétrica, galera, ela é calculada, o módulo da força elétrica é a carga vezes o campo. Nesse caso, ele quer o campo em função de x. A força magnética é a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. Bom, aqui eu já posso fazer algumas simplificações. Eu simplifiquei com Q, então eu vou ter que o meu campo elétrico em função de x será a velocidade vezes o campo magnético também em função de x. Portanto, eu tenho que o meu campo elétrico em função de x será a velocidade vezes campo magnético em função de x é dado aqui, ó. Essa expressão bem aqui, ó, C menos Kx. Então, bem aqui eu vou colocar
C menos K vezes X. Logo, o meu campo elétrico em função de X será... Agora eu vou fazer aqui a propriedade distributiva. V vezes C é VC, menos V vezes Kx é VKx. E esse aqui é o meu campo elétrico em função de X. A letra C pergunta o seguinte, lá para a letra C. A letra C pergunta o módulo da diferença de potencial elétrico entre as posições x igual a 0 e x igual a L. Bom, ele quer saber quanto é que é o potencial nesses dois pontos aqui. No ponto x igual a 0, que é esse ponto bem aqui, e x igual a L. Por que esse ponto é 0? Porque ele é a origem das posições aqui no plano x, y. Aqui no plano XY, ele é a origem das posições. E essa barra tem comprimento L. Logo, esse ponto aqui é 0 e esse ponto aqui é L. Ele quer saber qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos aí. Nesse caso aqui, galera, eu vou ter que usar agora o cálculo diferencial e integral. Vou ter que usar o cálculo integral para poder contar aí. Ok? Então, eu tenho que a diferença de potencial entre dois pontos VA e VB, a diferença de potencial entre dois pontos B será a integral de A até B do campo elétrico vezes o meu deslocamento. Vezes o deslocamento desse elétron. O elétron ele vai andar um certo caminho e é esse caminho, esse deslocamento, isso aqui no meu cálculo integral. Beleza. Então, como a diferença de potencial, os dois pontos é 0 e L, então eu vou colocar aqui V0 menos VL. Vai ser igual a integral de 0 até L. E eu vou fazer outra modificação aqui, galera. Veja só. Módulo utilizando também essa expressão aqui. Campo elétrico, módulo do... A diferença de potencial ele pode ser também calculada da seguinte forma. A integral de 0 até L é o campo elétrico cosseno de θ dl. Então, aqui a gente fica só com valores escalares, tá ok? Esse θ, bem aqui, é o ângulo entre o campo elétrico e o deslocamento. O campo elétrico e o deslocamento, esse θ é o ângulo entre eles. Mas se você for perceber aqui, os elétrons eles deslocam no mesmo sentido e na mesma direção do campo. O campo elétrico está aqui para a direita e as cargas elétricas negativas também se movem na horizontal para a direita. Se eles têm a mesma direção, então esse θ vale 0 grau. E cosseno de 0 é igual a 1. Então, a gente já vai reduzir aqui a bastante. Então, eu vou ter aqui... Veja, essa diferença de potencial eu posso escrever como U. Tá ok? A diferença de potencial entre L vai ser a integral de 0 até L do campo elétrico. No caso aqui, o campo elétrico, como ele depende de x, então eu vou colocar o campo elétrico dependente de x. E outra coisa, eu vou substituir esse deslocamento aí, dl, por dx. Por quê? Porque as cargas só se movem na direção x. Então, o deslocamento delas é na direção x. Então, eu vou substituir dl por dx. Beleza. Então, aqui a minha diferença de potencial entre os pontos será a integral de 0 até L. Bom, no lugar aqui do meu campo elétrico, eu vou jogar esse valor que eu encontrei bem aqui. Vou colocar esse valor que eu encontrei bem aqui. Então, eu terei aqui que VC menos VKx dx. Bom, a integral da diferença é a diferença das integrais.
Então, eu vou ter aqui a minha diferença de potencial será a integral de 0 até L de VC dx menos a integral de 0 até L de VKx dx. Portanto, a diferença de potencial entre 0 e L será... Galera, a velocidade ela é constante e C é uma constante. Quando isso acontece, elas saem de dentro da integral. De 0 até L dx menos V é uma constante e K também é uma constante. X é a variável. Então, a x fica dentro da integral e as constantes saem da integral. 0 até Lx dx. Bom, agora vamos resolver essas duas integrais aí. A diferença de potencial de 0 até L será... Bom, a integral de dx é o próprio x. Então, eu vou ter VC, a integral de dx é o próprio x. Então, eu vou ter x e vou integrar ele de 0 até L. Menos VK, a integral de 0 até L de x dx, a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Existem regras para a gente fazer essas integrais, eu só estou usando elas, ok? Essa integral de 0 até L. Portanto, a diferença de potencial entre 0 e L será VC. Bom, agora eu vou substituir esses limites aqui, superior e inferior, tá ok? Então, eu vou fazer, no lugar do x eu vou colocar L, menos, no lugar do x eu vou colocar 0. Menos VK. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. No lugar do x eu vou colocar L, L ao quadrado sobre 2, menos... No lugar do x eu vou colocar 0, 0 ao quadrado sobre 2. Beleza. Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos será... Veja, eu vou ter aqui dentro vai ser igual a L. L menos 0 é L. E eu já vou distribuir VC vezes L, menos... Aqui também já vai ser 0. Então, eu vou multiplicar VK por aquele L ao quadrado. Então, vai ficar VK L ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho expressão que é uma expressão satisfatória e que responde o meu item C. Essa é a minha resposta. Vamos para a letra D de dado. D. A relação entre as constantes, entre a constante C, que é o campo magnético em x igual a 0, e as constantes e as distâncias e as correntes e as distâncias listadas nos dados acima, ele quer a relação entre a constante C e as correntes e as distâncias listadas nos dados acima. Então, veja, eu tenho aqui que cada fio tem uma corrente, 1 e 2 e N. Cada fio tem uma distância, D1, D2, Dn, até o eixo Y. No eixo Y, eu tenho meu x igual a 0. É onde o meu campo magnético será igual a C. Então, ele quer essa relação aí. Veja, que esse fio vai produzir um campo magnético de entrada aqui em cima do eixo Y, que vai ser igual a C. O meu fio 2 vai produzir uma corrente elétrica que é percorrido por uma corrente elétrica que vai gerar um campo magnético em cima de Y, que vai ser igual a C. E o meu enésimo fio vai produzir vai ser percorrido por uma enésima corrente e que vai produzir um campo aqui, um enésimo campo, que será igual a C. Então, vejam, todos esses fios vão produzir em cima de Y um campo magnético que será igual a C. Logo, aqui na letra D, eu vou colocar assim, o meu campo magnético ali em x igual a 0 será igual ao campo magnético de 1 mais o campo magnético de 2 mais o campo magnético gerado pelo fio 3 mais o campo magnético gerado pelo fio N. Então, vejam, o campo magnético ele é C menos Kx, ali em cima do eixo Y. O campo magnético I1
gerado por um fio é μ0 vezes, já que estamos no vácuo, μ0 e 1 sobre 2π d mais o campo magnético gerado pelo fio 2, μ0 vezes 2 sobre 2π d2, mais o campo magnético gerado pelo fio 3, μ0 vezes I3 sobre 2π d3, mais o campo magnético produzido pelo enésimo fio percorrido pela enésima corrente, é μ0 vezes IN sobre 2π dN. Bom, o x é igual a 0, então aqui vai me restar somente o C, igual. Agora veja o seguinte, o μ0 e o 2π eles se repetem em todos os termos da soma, então eu vou colocar eles em evidência aqui, μ0 sobre 2π. E eu vou ter a soma de I1 sobre D1 mais I2 sobre D2 mais I3 sobre D3 mais IN sobre DN. Galera, essa daqui já é a resposta, já está respondido. Essa daqui é a resposta do item D, mas a gente pode melhorar essa expressão e deixar ela mais compacta. C será igual a μ0 sobre 2π. Vejam que eu estou somando todas as correntes e somando todas as distâncias. Eu estou somando essas divisões aí. Então, eu posso substituir aqui por um somatório de IN sobre DN, onde esse N aqui vai de 1 até, esse somatório vai de 1 até N, ok? E assim eu simplifico, eu deixo mais compacto a minha expressão e nós respondemos o item D de dado. Valeu, galera, espero que tenham gostado, um abraço e tudo de bom.